Tem muita coisa para passar para vocês hoje desse casamento perfeito, radiofrequência e ultrassom. Por que eu chamei de casamento perfeito? Por que eu chamo radiofrequência e ultrassom do casamento perfeito? Porque são duas técnicas que quando se completam, quando se unem, na verdade, elas se completam e ajudam a potencializar muitos resultados. Então, assim, é fantástico quando você pode combinar essas duas. Ricardo, eu preciso sempre combinar radiofrequência e ultrassom? Se eu não tenho uma radiofrequência? Não, é aquilo que eu sempre falo. Aprenda a utilizar aquilo que você tem, tá? Aprenda a utilizar os recursos que você tem. Então, isso é fundamental, isso é muito importante. Por que esse casamento ele é bom? Por que é um casamento bom? Porque um completa o outro. Quando a gente fala em ultrassom, nós vamos entender aqui que nós precisamos entender os tipos de ultrassons que nós temos aí no mercado. Então, o primeiro ponto, você precisa entender o tipo de ultrassom que você quer ou o tipo de ultrassom que você tem. Porque isso vai determinar na junção da radiofrequência e do ultrassom. É como eu sempre falo para vocês, cuidado com o caldeirão da bruxa. Não é só misturar as técnicas, pegar radiofrequência e ultrassom e misturar os dois ali, utilizar os dois juntos e pronto, fiz uma combinação, fiz algo. Não, não é só isso. Eu preciso entender qual momento que eu vou utilizar antes um e qual momento que eu vou utilizar o outro depois, tá? Então isso é muito importante, você ter essa noção de qual momento você vai utilizar um e qual momento você vai utilizar o outro. Isso é fundamental em qualquer técnica e na radiofrequência e ultrassom isso não muda. Uma das coisas que eu sempre falo, e eu gosto de falar sobre isso daqui, na segunda-feira nós falamos sobre isso. Se você quer ter resultados nos seus tratamentos, primeiro ponto, fuja do pacote pronto, tá? Fuja da venda de equipamento. Enquanto eu lá no início estava na venda de equipamento, quando eu vendia só os pacotes, eu não entendia o meu paciente, eu tinha maior insegurança na hora de avaliar o meu paciente. Eu já cheguei, e eu falo isso, às vezes as pessoas elas sorriem, mas eu já cheguei, gente, a torcer para o paciente não fechar o tratamento porque eu não sabia o que fazer com ele. Então, assim, o paciente chegou, era um caso mais complicado um pouco, isso lá no início, tá? Lá no início. E eu falava assim, nossa, tomara que não feche esse tratamento. Por quê? Porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha uma insegurança muito grande. E a grande virada de chave na minha vida, eu falo assim, que fez eu ter segurança, foi justamente o conhecimento. Foi quando eu entendi que o conhecimento, ele era libertador. Que não adiantava eu ficar só no superficial. Por isso eu sempre falo, as lives são boas, o conteúdo no YouTube é bom, os vídeos, as dicas, as sacadas, elas são importantes? São importantes, elas são super valiosas, mas são superficial. É superficial. Você precisa aprofundar. Enquanto você ficar no superficial, acostume a ter resultados superficiais. Então você precisa imergir, você precisa aprofundar, tá? Então é muito importante tudo isso, é muito importante que você tenha essa noção e isso faz toda a diferença no seu tratamento. E algo, gente, que eu até postei hoje, eu quero reforçar com você aqui, isso daqui é fundamental. Isso daqui é o que eu acabei de falar. Ó. Nós temos aqui, eu sempre falo que nós temos aqui dois caminhos. Esse caminho aqui, que é o de protocolo. O paciente chegou para você, você vai usar a programação pronta do seu equipamento, você vai avaliar esse paciente, mas você não sabe o que fazer com o que você encontrou na avaliação, e você fica aqui nos protocolos, somente os protocolos. Vem de sessão de equipamento. E o resultado aqui, disso tudo aqui, são resultados, às vezes bons, na maioria das vezes não. Resultados limitados, que não fazem você se tornar uma referência. E eu falo que existe um outro caminho, que é esse caminho aqui, que é onde o paciente chega, como você entende de fisiologia de uma forma descomplicada, é o primeiro passo aqui. Você avalia bem esse paciente, você colhe as informações necessárias, sem ficar mirabolando demais em avaliação. Tá? Tem gente que inventa demais em avaliação e você não utiliza nem metade daquilo que você fica lá perguntando e inventando com o paciente. Também a avaliação não é inventar. A avaliação ela precisa ser descomplicada.
Então aqui nós temos essa avaliação descomplicada, isso é importante que você siga esses passos, entenda de fisiologia para você criar estratégia, entenda, faça uma boa avaliação para você colher informações que vão fazer diferença. E o terceiro passo aqui é entendimento de eletroterapia, é o que nós vamos aprofundar um pouquinho hoje. Entender de eletroterapia, dos recursos que você tem e é entender dos recursos que você tem. O que você tem hoje dentro da clínica que favorece você a ter resultados, né? E como você pode utilizar isso? Então, você entende os recursos que você tem hoje dentro da clínica? Uma endermo, uma radiofrequência, um ultrassom, uma eletrolipólise, uma corrente russa, uma carboxiterapia, seja o que for. Você entende de verdade esses recursos? Sabe programar sem utilizar a programação pronta? Então, isso aqui é uma parte muito importante. Outra parte aqui, ó, aí entra o raciocínio clínico. Muita gente pula essas etapas aqui, ó, já vem direto aqui. Porque o raciocínio clínico ele te permite formar um protocolo. Então o raciocínio clínico ele te permite montar um programa de tratamento para o seu paciente. Então ele é importante, mas para você chegar nele você precisa disso daqui, ó. Não tem como pular essas etapas. Se você pula essas etapas aqui, você não consegue chegar aqui de uma forma que vai fazer você entender com clareza, né? Porque raciocínio clínico, olha aqui para mim, raciocínio clínico é clareza. Raciocínio clínico é você entender, é como, olha, ó, eu desligo a luz aqui, vai ficar tudo escuro. Vai ficar tudo escuro. Às vezes tem um pouquinho de luz aqui, mas esse pouquinho de luz ainda me deixa confuso. Mas quando eu ligo a luz, fica muito mais claro, fica muito mais fácil de vocês me enxergarem e fica muito mais fácil de você entregar resultado. Então o raciocínio clínico, ele é clareza. E quando você tem clareza, você monta o resultado, você monta o tratamento certo para o seu paciente que gera resultado. Outro ponto que eu falo que é fundamental são as estratégias de primeira sessão. Então eu montei, entendi tudo isso aqui, fiz meu raciocínio clínico, montei estratégia de primeira sessão, que são algumas técnicas que nós utilizamos, a radiofrequência é até uma delas, o ultrassom pode entrar nessas técnicas também, a eletrolipólise com ultrassom e assim por diante, em algumas outras técnicas que são importantes. Então você tem essa estratégia de primeira sessão, aí depois você entra com o tratamento do paciente e você entra com uma reavaliação aqui depois de 3, 4 sessões e depois você entrega resultado. Quando você segue isso daqui, que parece complicado, mas não é, é só você entender o passo a passo e é justamente isso que eu te expliquei aqui, só falando aí para alguns que tinham perguntado para mim, tinha mandado direct, é justamente isso daqui, ó, isso daqui que é o Lipoperm. É justamente isso daqui que é você fazer todo esse ciclo, esse raciocínio clínico aqui, né, esse caminho, esse passo a passo que é o Lipoperm. É justamente isso. Não é um protocolo que você vai lá e faz isso, isso, isso. Não, você monta o protocolo de acordo com o que você tem. Né? Então isso é muito bom. Então esse caminho aqui eu falo que é um caminho que você que está aí pode trilhar e ter resultados. Então isso é muito importante. E falando nisso, quando você entende todo esse caminho, não tem volta, não tem como não ter resultado. Tá? E hoje nós vamos entrar aqui em uma terceira etapa, que é falando sobre ultrassom e radiofrequência. Então eu vou falar aqui de ultrassom e radiofrequência agora. Só mostrar para vocês, olha que legal, um resultado aqui da doutora Lani. Olha que incrível. Ela tinha me mandado lá no Instagram. Olha que resultado dos mais top. Isso daqui para mim não tem preço. Você entregar resultado que gera impacto no seu paciente. Né? Então, esses resultados que geram impacto, isso daqui não tem preço. Por isso você precisa dominar e entender todas essas estratégias que elas são importantes. E agora nós vamos começar então. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui é entender sobre o ultrassom. Então, vamos revisar aqui sobre o ultrassom. Quando nós falamos de ultrassom, o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui para você é: não se apegue a nome comercial, tá? Não se apegue a nome comercial. Por quê, Ricardo? Porque se você apega a nome comercial, a gente vai ter vários nomes aí no mercado. Ultrassom de alta potência, ultrassom com terapias combinadas, ultracavitação, lipo sem corte,
Ultrassom 3D, e assim vai. São vários nomes comerciais. Você não pode se apegar a esse nome comercial. Então, ultrassom de alta frequência. Quando nós falamos ultrassom de alta frequência, nós estamos falando de todo e qualquer ultrassom que está entre 1 e 3 MHz ou próximo disso. Então, 3 MHz significa 3 milhões de ciclos por segundo. 1 MHz, 1 milhão de ciclos por segundo. Tá? Ricardo, e o uso de 950 kHz? 950 mil. Então, 950 mil para 1 milhão está pertinho. Então, ele é mais de alta do que de baixa. Então, não confundam de acordo com que o comércio, com que as empresas, geralmente, elas passam para você. Se passar na casa, por exemplo, dos kHz, você tem que fazer essa conversão e ver se está próximo dos megahertz, dos milhões ali. Então, você precisa verificar isso, porque às vezes ele vai ser mais um ultrassom de alta frequência do que de baixa. Essa frequência que determina, por exemplo, 1, 3 MHz, nós chamamos de frequência portadora. Ou seja, é a frequência principal, a frequência que determina a profundidade dessa onda sonora. É através dessa frequência também que nós vamos ter o efeito do ultrassom, que um dos efeitos, o efeito principal do ultrassom, de qualquer tipo desses ultrassons aqui, é promover cavitação. Então, todo ultrassom gera cavitação. Cavitação, o que é, Ricardo? A formação de microbolhas de ar nesse tecido. E essas microbolhas, elas podem ser de forma estável ou instável, a gente vai falar sobre isso. Mas agora eu estou aqui no ponto de ultrassom de alta frequência. Então, o ultrassom de alta frequência, ele, dependendo da sua frequência, por exemplo, 3 MHz é uma frequência mais alta. E quanto mais alta a frequência do ultrassom, mais superficial essa onda fica. Então pense aqui comigo. 3 MHz, bem superficial. 1 MHz, um pouco mais profundo. Tá? Então, 3 MHz superficial, 5 MHz mais superficial ainda. Então são ultrassons de alta frequência. Eles predominam o tipo de cavitação estável. Todo ultrassom gera cavitação. Então aquela história de lipocavitação, por isso eu sempre falo que, a hora que fala para mim lipocavitação, eu falo, não, mas espera aí, o que seria essa lipocavitação? Porque todo ultrassom faz cavitação e todo ultrassom trata gordura, de formas diferentes, mas trata. Então, lipo de gordura e cavitação de um fenômeno que é comum e que todo ultrassom gera. Então, qualquer ultrassom pode ser chamado de lipocavitação. Pode ser um lipocavitador. Então eu preciso entender isso, esse ponto. Por isso eu não posso falar chamar por nomes comerciais. Então eu vou sempre entender que o ultrassom de alta frequência está aqui entre 1, 3 MHz, 5 MHz, e eles têm uma ação mais superficial em relação a outros ultrassons. E ele predomina um tipo de cavitação chamado cavitação estável, que forma essa microbolha de ar, ela aumenta e diminui, mas permanece intacta. E lá no tecido adiposo, predomina-se o efeito de lipólise, tá? Então lá no tecido adiposo predomina o efeito de lipólise. Ricardo, mas nem se eu colocar uma dose muito alta, esse ultrassom de alta frequência de 3 MHz, ele não gera uma necrose adipositária? Eu vou mostrar para vocês um artigo aqui, tá? Esse artigo e outros artigos eu me amparo para falar isso que eu estou falando com vocês. Nesse artigo aqui, eles fizeram ultrassom de alta frequência, 1 MHz a frequência, e usaram uma intensidade altíssima, mais do que 3, o que não é comum aqui no Brasil. Tá? Utilizaram uma intensidade de 7 watts por centímetro quadrado. E mesmo assim, identificaram aqui nas biópsias de tecido que houve lipólise e não houve necrose, não houve apoptose. Ricardo, então quer dizer que o ultrassom de alta frequência, mesmo com intensidades mais altas, predomina lipólise? Sim. O que eu estou falando para vocês é que predomina. Não estou falando que não gera necrose adipositária, não estou falando que não gera apoptose, mas continua predominando lipólise. Ricardo, isso é ruim? Não, não é ruim. Não estou falando que é ruim, não estou falando que o equipamento é ruim, só estou te contando qual é o efeito terapêutico dele. Para a gente entender daqui a pouco como que eu vou associar ele com uma radiofrequência e por que é interessante eu associar, casar os dois.
Por que que os dois se combinam tanto em um casamento aí perfeito? Então, primeiro eu preciso te explicar isso para depois eu chegar aqui e te falar o seguinte: ah, você pode combinar os dois. Isso é muito fácil, isso qualquer um fala para você. Isso qualquer um fala, mas você entendeu por que que você vai combinar, que é a questão. Porque quando você entende, ninguém tira isso de você. Entenda uma coisa aqui, você que está aí comigo. Quando você entende o que você está fazendo, ninguém tira isso de você. Você pega qualquer equipamento e você futrica nele, você mexe nele, você consegue modular ele e você consegue fazer um estrago com esse equipamento, no bom sentido. Tá? Então, para isso, você precisa entender o passo a passo. E você precisa estar disposto a isso. Bom, então o ultrassom de alta frequência predomina o efeito de lipólise. E nós temos aqui o ultrassom de baixa frequência. O ultrassom de baixa frequência, eu já tenho uma frequência na casa dos kHz. Os artigos mostram que o ultrassom de baixa frequência eles estão entre 20 e 80 a 100 kHz. Então, quando nós falamos kHz, por exemplo, 40 kHz, nós estamos falando em 40 mil ciclos, 40 mil vibrações por segundo. Então, o ultrassom de baixa frequência, eu tenho ultrassons na casa dos kHz. Então, se é 40 kHz, é 40 mil ciclos, vibrações por segundo. Então, quando nós falamos isso, 40 mil ciclos, vibrações por segundo, eu estou falando de um ultrassom com uma frequência mais baixa. Então, ele consegue chegar um pouquinho mais profundo, ele gera um tipo de cavitação que é chamado de cavitação instável, onde eu tenho implosão. Implosão dessas microbolhas de ar, tá? Então eu tenho implosão dessas microbolhas de ar que levam a microlesões na membrana do adipócito. Então ele pode levar a uma necrose adipositária e ele também pode modificar estruturas internas de dentro da minha célula, levando a um processo de apoptose, que é uma morte programada, que é diferente de uma necrose e de uma lipólise. Tá? Então a apoptose é maravilhoso. A apoptose é uma morte programada induzida, onde vou ter uma ação de fagócitos depois ali, né, que vão fazer uma fagocitose ali, né, naquela região. Então vai ser super interessante e maravilhoso. Então a apoptose ela é muito bem-vinda. Então o ultrassom de baixa ele faz isso. E o ultrassom focado, Ricardo? O ultrassom focado ele direciona toda a energia para um ponto, que é chamado de ponto focal. Então nós temos aí uma ação de superaquecimento em uma única região, levando a uma necrose adipositária. O grande problema é que os ultrassons focados mais acessíveis que nós temos, né, os mais em conta um pouco, eles são difíceis de trabalhar porque você tem que fazer ponto por ponto e demora muito a sessão. Então aqui já dei algumas dicas para vocês aqui em questão do ultrassom. Agora, a gente vai lá para a radiofrequência. Quando nós entendemos aí sobre radiofrequência, nós vimos que ela tem uma funcionalidade, né, para flacidez, gordura e celulite. Então ela tem essas funções. E além de outras funções também, né? Aqui eu peguei algumas principais aqui da radiofrequência, as principais. Mas a radiofrequência ela é um coringa dentro da clínica também. Eu falo que a radiofrequência, eu gosto dela porque ela é um coringa, você trata várias disfunções. Assim como o ultrassom de alta frequência também, ele é um coringa. Né? Você trata também várias disfunções com ele. Já o ultrassom de baixa, ele é mais específico para gordura, mas é super interessante para quem trabalha com gordura localizada, o ultrassom de baixa é bem interessante. Mas hoje, aqui nós estamos falando de um casamento. E quando eu falo em um casamento, para dar certo, o perfil desses dois tem que se combinar. Às vezes eles não têm, olha, os dois, eles não têm o mesmo efeito fisiológico igualzinho. Mas eles geram efeitos semelhantes, eles complementam um ao outro, por isso eles formam um casamento perfeito. Eles não são iguais, são totalmente diferentes. Aqui eu tenho um equipamento que trabalha com ondas eletromagnéticas. Aqui eu tenho um equipamento que trabalha com ondas sonoras. Aqui eu tenho um equipamento que eu tenho mais um efeito térmico. Então, eles não são iguais. Mas quem disse que para dar certo precisa ser igual? Bom, então vamos falar aqui da radiofrequência. A radiofrequência, quando você vai pensar em uma radiofrequência, o que eu preciso que você entenda? Que a frequência da rádio ela também é importante.
E quando nós vamos combinar radiofrequência e ultrassom, vai ter algumas disfunções que nós vamos precisar utilizar uma frequência mais alta, ou seja, quanto mais alta a frequência da rádio, mais superficial essa onda fica, quanto mais baixa a frequência dessa rádio, mais profundo. Só que nós temos frequências intermediárias, que não está nem tão na superfície e nem tão profundo. E vai ter algumas disfunções que nós vamos ter que trabalhar com essa frequência intermediária, tá? Então uma frequência intermediária, ela está pegando aqui derme, mas ela está pegando um pouquinho de tecido adiposo também. Então nós estamos atingindo aqui, ó, uma camada mais superficial e um pouquinho aqui da camada do tecido adiposo superficial. Então eu estou pegando aqui, ó. Beleza? Isso é importante, Ricardo, entender? Lógico. Outro ponto, as ponteiras. As ponteiras também, elas determinam muita coisa nesse casamento. Vai ter momentos que eu vou ter que utilizar uma ponteira monopolar, vai ter momentos que eu vou ter que utilizar uma ponteira bipolar plana, que é aquela ponteira, né, plana, bipolar. Vai ter momentos que eu vou ter que utilizar uma multipolar se eu tiver. Por isso essa quantidade de ponteiras, né, e essa variedade de ponteiras, de tipos de ponteiras, é importante quando você fala em radiofrequência. E quando você vai pensar, por exemplo, em uma ponteira bipolar plana, ela tem uma ação mais superficial também. Quando eu tenho uma ponteira multipolar e eu coloco ela e eu modulo o meu equipamento com uma frequência, por exemplo, com uma frequência intermediária, eu já consigo chegar um pouco mais profundo. Olha, então a ponteira multipolar com uma frequência intermediária, eu trato tanto flacidez quanto um pouquinho de gordura. Olha a sacada. Olha a sacada. Tá? Olha essa sacada. Desculpa, gente. Então, e se eu já quero trabalhar mais gordura, meu objetivo é gordura, e eu tenho uma ponteira monopolar, eu vou utilizar a monopolar. Quer ver? Vamos mostrar aqui. Cadê? Aqui eu estou utilizando, ó, eu peguei para vocês aqui, ó. Eu estou fazendo uma radiofrequência bipolar lá no bacon, ó, e vim com a câmera termográfica aqui, e avaliei aonde que estava chegando esse aquecimento. Se vocês observarem de vermelhinho aí, ó, esse vermelhinho lá dentro da câmerazinha, significa esse vermelho aí aonde está atingindo, então bem superficial. Então lá no bacon, quando eu utilizo o bipolar, ele fica bem superficial. Agora vamos ver o monopolar. Monopolar, olha o tanto que o vermelho eu consegui chegar bem mais profundo, olha. Aqueceu bem mais e bem mais profundo. Né? Na verdade, o aquecimento ele foi o mesmo, mas só que a profundidade é diferente. Tá? Então, o monopolar, bem mais profundo. Olha a diferença. Então, uma diferença muito grande aí entre os dois. Por isso, quando você vai trabalhar a gordura, eu falo para utilizar a ponteira monopolar. Eu não mostrei para vocês, deixa eu mostrar aqui um artigo lá do ultrassom de baixa frequência. Lembra que eu falei agora há pouco do ultrassom de baixa? Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui o ultrassom de baixa. O ultrassom de baixa, esse sim conseguiu gerar microlesões na membrana. Tudo que está circulado aí de vermelhinho aí, ó, se vocês perceberem, isso daí é uma membrana e lá no meio assim tá rompido, ó. Então eu estou tendo até extravasamento de conteúdo ali. Isso significa que teve uma lesão de membrana. Olha lá o de alta. Deixa eu relembrar você aqui. Olha o de alta. De alta eu tive saída de conteúdo, tudo isso lá no meio, ó, no cinza claro, né, o cinza escuro lá no meio do cinza claro, é saída de conteúdo, mas só que a membrana está intacta. Isso significa que teve lipólise, mesmo com doses mais altas. E olha a radiofrequência na pele. A radiofrequência estimula um efeito lift instantâneo que a gente está fazendo? Sim, quando a gente faz uma radiofrequência, assim que a gente faz ela estimula um efeito lift, porque pelo aquecimento que ela gera, eu tenho um rompimento de pontes de hidrogênio, então dá aquele efeito de tração, efeito lift. Inclusive, a gente utiliza essa estratégia também em alguns casos de primeira sessão. Tá? Em alguns casos, na estratégia de primeira sessão de encantamento, a gente utiliza esse efeito da radiofrequência. Não é o efeito principal que eu quero dela, né? O efeito é de neocolagênese, o efeito é de estímulos de proteínas de choque térmico específicas, né, 47 e 72, mas a radiofrequência pode dar esse estímulo sim, e esse estímulo ele é interessante principalmente para a estratégia de primeira sessão. Mas lá no tecido adiposo, olha o que a radiofrequência gera. Lá no tecido adiposo, ela gera lesões nesse tecido.
Se vocês observarem aqui, ó, essa primeira lâmina aí, ó, essa primeira imagem, ela mostra um tecido bem assim, ó, bem morfologicamente, né, não alterado, né, bonitinho, as células ali. Já a lâmina de baixo já mostra um tecido com essa morfologia totalmente alterada, pós-aplicação de radiofrequência com temperaturas mais altas, que gerou lesão a nível adipostário. Então, olha que incrível isso. Falando aí nesse casamento, por que a gente associa? Agora eu vou explicar para você por que a gente associa os dois. Aqui está o porquê de associar. Vamos pensar comigo aqui. Quando eu faço um ultrassom ou uma radiofrequência, eu estou gerando algum tipo de lesão, algum tipo de estímulo nesse tecido. Esse estímulo, vamos pensar a nível adipostário somente, tá? Vamos focar aqui a nível adipostário, porque a gente sabe que tem outros efeitos, tanto de alta frequência, quanto a radiofrequência, quanto ultrassom de baixa. Mas vamos focar a nível aqui adipostário. Quando eu faço algum tipo de estímulo, eu tenho uma lesão a nível celular. Só que dependendo dessa lesão que eu estimulei, essa lesão ela pode ser reversível e voltar a célula no estado de normalidade, de homeostasia. Só que quando eu associo e eu sei o que eu estou fazendo, não é o caldeirão da bruxa, que eu enfiar tudo dentro do caldeirão e misturar e sair a fórmula mágica, porque não existe fórmula mágica na estética. Quando eu faço isso, o que acontece? Quando eu entendo o que eu estou fazendo, eu gero uma lesão irreversível que encaminha essa célula, que leva essa célula para uma possível necrose ou apoptose, dependendo do estímulo, dependendo do recurso que eu estou utilizando. E olha que interessante, olha que legal. Por isso a gente associa as técnicas. Tá? Por isso essa combinação de técnica ela é interessante. E nesse caso aqui, combina muito bem e casa muito bem. Tá? E agora eu vou falar um pouquinho dessa combinação. Vamos lá. Quando eu tenho gordura compacta, eu gosto muito de combinar, primeiro, a radiofrequência, eu vir com a radiofrequência. Qual radiofrequência, Ricardo? Nesse caso, eu estou falando de gordura, então seria monopolar. Eu venho primeiro com a radiofrequência e depois venho com o ultrassom de baixa. Gente, eu tô falando para você aqui hoje algumas coisas, e assim, lógico, né, que dentro do Lipoparm eu falo muito mais coisas, meus filhotinhos estão aí, né, eles sabem, eu falo muito mais coisas, muito mais associações, muito mais combinações que geram resultado hoje de verdade. Isso daqui é uma das coisas que eu falo lá dentro, e tô aqui falando com vocês também. É uma das coisas, né, na verdade são 7 tipos de possíveis associações que nós fazemos lá, de uma forma que eu levo você a pensar, a associar com o que você tem, né? Então vamos lá. Então primeiro eu entro com a radiofrequência e depois com o ultrassom de baixa. Preste bem atenção. Primeiro a rádio, depois o ultrassom de baixa. Ricardo, e se eu tiver só ultrassom de alta? Não faz desse jeito. Eu vou te explicar o porquê. Preste bastante atenção. Se você tem um ultrassom de baixa frequência, 40 kHz, 80 kHz, você pode fazer a radiofrequência antes. Porque quando você faz essa radiofrequência antes, eu aumento fluidos naquela região, eu aumento mais conteúdo, eu aumento mais líquido ali naquela região, e o poder de cavitação do ultrassom é maior. Ricardo, mas por que é só com ultrassom de baixa? É pelo seguinte, deixa eu te explicar. Quando a gente aquece um tecido, a gente acaba superficializando a onda do ultrassom. Só que como eu estou utilizando um ultrassom de baixa, que ele já chega um pouco mais profundo, não teria esse problema, tá? Não teria esse problema. Agora, se eu faço um rádio e depois faço o ultrassom de alta, por exemplo, um ultrassom de 3 MHz, eu posso deixar essa onda mais superficial ainda. Então eu vou estar prejudicando o efeito do ultrassom. Vocês estão percebendo que não é só misturar as coisas? A gente precisa entender do que nós estamos fazendo? Então não é só eu misturar a radiofrequência e o ultrassom, eu preciso entender o porquê e quando eu vou fazer isso. Então rádio e ultrassom de baixa, ok. Ricardo, o que a radiofrequência, além de potencializar um pouquinho essa ação do ultrassom, essa ação de cavitação, o que ela pode fazer? Ela já vai estar gerando necrose adipositária, lesionando a membrana de adipócitos.
eu venho com ultrassom de baixo e lesiono mais ainda. Nossa, que sacada, Ricardo, que você passou aqui. Que sacada, vivência. Tá, isso não foi copia de ninguém nem nada não, isso foi vivência. Quando eu entendi tudo que eu estava fazendo, eu entendi esse passo a passo, foi a virada de chave para mim. Isso há 8, 9 anos atrás. Tá? Então, assim, foi a virada de chave para mim. Por isso eu falo para você. Às vezes o que você está precisando é dessa virada de chave. Você tem um potencial enorme, você sabe disso, que você tem um potencial enorme e está tendo resultados ruins. Pelo amor de Deus. Você é top. De verdade, você é top. Você tem um potencial enorme. Enorme. E está entregando resultado ruim. Então, assim, pode mudar isso. Pode mudar isso. Tá? Entenda todo esse processo aí de associação. Ricardo, e se eu tiver ultrassom de alta? Faz o ultrassom primeiro, depois você finaliza com a rádio. Tá? Faça primeiro o ultrassom de alta frequência e depois finaliza com a rádio. Não tente inverter, porque senão você pode superficializar mais ainda essa onda do ultrassom. Principalmente se você tiver somente o de 3 MHz. Aí não seria interessante. Tá? Ricardo, e se eu tenho gordura e flacidez? Essa é uma pergunta que eu recebo demais. Se eu tenho gordura e flacidez, o que eu posso fazer? Separei aqui, ó. E eu tô pensando se eu vou postar essa fotinha lá de resumo. Mais uma vez, eu vou pensar. Porque lembra que eu falei numa live aqui que eu era o ariano, emburrão? Então o que acontece? Se não tiver comentário lá, eu emburro. Mas da outra vez teve vários comentários lá. Gostei. Não precisou de emburrar. Bom, então gordura e flacidez. O que você vai fazer? Entra com o ultrassom, finaliza com a radiofrequência. Só porque você vai fazer uma radiofrequência com a ponteira multipolar e você vai utilizar uma frequência intermediária. Ricardo, por quê? Por quê? Porque a radiofrequência multipolar, aquela multipolar, eu acabo proporcionando um aquecimento, que essa onda chega um pouco mais profundo, mas assim mesmo ela não fica superficial também. E uma frequência intermediária permite isso também. Se eu utilizo uma monopolar aqui, no caso de uma gordura e flacidez, tá? Não estou falando de gordura compacta, estou falando gordura e flacidez. No caso de gordura e flacidez, se eu utilizo uma monopolar aqui, essa radiofrequência que eu estou utilizando junto aqui com o tratamento de ultrassom, essa radiofrequência não vai ter uma ação superficial. Ela vai ter uma ação mais profunda. Então, por isso, neste caso, eu estou colocando assim. Vocês estão entendendo? Se às vezes você não entendeu, depois você volta e assiste essa live de novo. Pelo amor de Deus, cuidado, tá? Porque às vezes a gente dá uns sites aqui, por isso eu não falo, às vezes, muito de protocolos aqui, dessas coisas. Porque, por exemplo, lá dentro do Lipofarm você tem 60 aulas. Para você entender o protocolo depois. Para você entender o que você está fazendo. E às vezes aqui eu dou aqui uma informação e amanhã estão aplicando e aplica errado e não dá resultado. Então cuidado, entenda muito bem o que eu estou falando.